O dia amanheceu com aquele brilho dourado, de filme, o tipo de manhã que já parece uma bênção. A noiva, Helena, acordou acreditando que nada, absolutamente nada, poderia estragar o dia mais importante de sua vida. As flores chegaram cedo, os padrinhos estavam na hora, e até a maquiadora, famosa por seus atrasos épicos, apareceu 15 minutos antes do previsto. Era como se todo o universo estivesse conspirando para proporcionar o casamento perfeito. Do outro lado da cidade, o noivo, Caio, dizia aos amigos pela terceira vez: "Relaxem, pessoal, não tem como nada dar errado hoje." Eles riram, brincaram sobre ele, finalmente deixar para trás a vida de solteiro. E o clima era tão leve que até a avó de Caio, sempre um pouco dramática menos, comentou que nunca tinha sentido uma energia tão pura em um casamento. Mal sabiam eles que aquele seria o último momento de paz antes do caos absoluto. O local da recepção, um elegante salão com vista para um lago de águas cristalinas, era impecável. A equipe de catering, especialistas renomados na cidade, estava preparando a tábua de charcutaria mais luxuosa que Helena já tinha visto. Ela visitou o salão momentos antes de ir para a cerimônia e respirou fundo, emocionada. Naquele instante, ali mesmo, ela teve certeza: a vida é generosa quando quer ser, mas a generosidade às vezes vem logo antes da tempestade. Conforme os convidados começaram a chegar à igreja, uma equipe de filmagem se posicionou para registrar cada detalhe. Eles estavam produzindo um vídeo de casamento em estilo documentário, menos algo cinematográfico, exatamente como Helena sempre sonhou. A trilha sonora suave, as luzes cuidadosamente ajustadas, o vestido impecável, tudo parecia tão perfeito que o fotógrafo sussurrou: "Este casamento vai bombar no Instagram." E ela estava certa menos, só que não pelos motivos que imaginava. No entanto, enquanto Helena caminhava em direção ao altar, no salão de recepções a poucos quilômetros de distância, algo começou a cheirar mal, estranho. Era fraco, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer um dos chefes franzir a testa. Ele aproximou-se do fogão industrial, tocou na válvula de gás e percebeu que algo estava muito errado. Mas antes que ele pudesse reagir, a faísca fatídica que mudaria tudo já estava a caminho. O chefe mal teve tempo de gritar. Um estrondo violento ecoou pelo salão, sacudindo lustres, derrubando decorações e lançando fumaça e pedaços de bandejas pelos ares. A explosão ecoou pela vizinhança como se o próprio céu tivesse desabado. A mesa de sobremesas, menos com a qual Helena sonhava há meses, foi consumida por uma explosão, transformando delicados macarons em fragmentos que pareciam confetes de guerra. A explosão não destruiu apenas o buffet. Ela marcou o início do pior pesadelo de um casamento. Do lado de fora, as pessoas que passavam pela rua correram assustadas para ver o que tinha acontecido. Uma densa nuvem de fumaça começou a escapar pelas janelas quebradas, deixando claro que não se tratava de um simples acidente. Dentro do salão, a equipe de catering estava atônita, tossindo, tentando entender o que acabara de acontecer. E o pior de tudo, a recepção estava marcada para começar em 15 minutos. O tempo estava se esgotando para eles. Entretanto, na igreja, Helena e Caio trocavam votos. Eles não faziam ideia de que seus convidados, especialmente os mais jovens, tinham celulares vibrando sem parar. Notificações, mensagens e vídeos começaram a aparecer. Gente, o buffet do casamento da Helena explodiu. Alguns tentaram esconder o desespero, outros saíram discretamente. Mas todos sabiam que, no momento em que a cerimônia terminasse, a realidade atingiria o casal como uma avalanche. A organizadora de casamentos, que estava na igreja coordenando tudo, recebeu uma ligação urgente da equipe do local. Ela saiu correndo, o som dos seus saltos ecoando no piso de mármore, e quando atendeu, perdeu a cor do rosto. Explodiu. Como assim? Explodiu. Ela repetiu, tentando falar baixo para evitar causar pânico. A resposta do outro lado da linha foi direta. A cozinha está destruída. Não há mais serviço de catering. E está saindo fumaça do teto. Desesperada, ela voltou para a igreja com um desespero que mal conseguia conter. Todos se levantaram quando o casal foi declarado marido e mulher. Palavras doces, aplausos,
lágrimas, mas por trás daquele sorriso tenso, a organizadora de casamentos pensava: como vou dizer a eles que a festa deles apenas acabou? E foi exatamente aí que o caos começou a se espalhar. A saída do casal da igreja foi como um conto de fadas, uma chuva de pétalas, convidados sorridentes e fotógrafos registrando tudo. Mas assim que Helena entrou na limusine decorada, viu o rosto da organizadora de casamentos pela janela menos pálido, tenso, quase tremendo. Antes mesmo que a porta pudesse se fechar, Helena agarrou seu braço e perguntou: aconteceu alguma coisa? A organizadora respirou fundo e contou-lhe tudo. Cada palavra atingiu a noiva como um soco no peito. Helena levou as mãos ao rosto, incrédula. Caio tentou compreender a gravidade da situação. Ok, mas podemos dar um jeito, certo? O motorista, que avistara a fumaça a quilômetros de distância, respondeu antes que a organizadora pudesse dizer qualquer coisa: Senhor, não há mais festa. O lugar tá cheio de bombeiros. O silêncio na limusine era tão pesado que parecia que o próprio ar havia parado de se mover. Entretanto, os convidados começaram a chegar ao salão, menos apenas para se depararem com uma cena digna de um filme de desastre. Caminhões de bombeiros, cacos de vidro espalhados pelo chão, fumaça saindo das janelas e uma multidão filmando tudo. Alguns convidados ficaram chocados, outros indignados e, claro, as tias fofoqueiras. E os tios já estavam gravando vídeos para enviar aos grupos de bate-papo da família. Vocês não vão acreditar no que aconteceu aqui. Em meio à confusão, uma das damas de honra, uma mulher dramática vestida com um vestido de cetim rosa, teve um colapso nervoso completo e começou a chorar, dizendo que aquilo era um sinal do universo. A situação, que deveria ter sido grave, transformou-se numa tragicomédia. Alguns padrinhos tentaram ajudar, outros tiraram selfies, enquanto o caos se espalhava como fogo em palha seca. Quando Helena e Caio finalmente chegaram ao local destruído, ela saiu do carro tremendo. O salão onde haviam investido meses de planejamento e uma fortuna menos estava irreconhecível. A noiva respirou fundo, caminhou por entre os escombros, segurando um pedaço de decoração queimado nas mãos, e desabou em lágrimas. Mas foi exatamente nesse momento que Caio colocou a mão em seu ombro e proferiu as palavras que mudariam o rumo daquela noite arruinada. Se o casamento saísse do controle, então nós simplesmente faremos um novo. Assim que Caio pronunciou aquela frase, vamos fazer outro, Helena ergueu os olhos, com o rímel borrado e o coração despedaçado. Mas com a primeira faísca de esperança reacendendo, todos esperavam que ela desmoronasse. Em vez disso, ela se endireitou, respirou fundo e respondeu: então vamos criar o melhor caos da minha vida. Bastou isso para que os convidados do casamento e até mesmo completos estranhos se unissem em uma missão para salvar a cerimônia. Um dos padrinhos, dono de um bar popular, ligou para seus funcionários e ordenou: tragam tudo o que vocês têm em estoque. Em poucos minutos, chegaram caixas de bebidas, gelo, copos e até luzes coloridas usadas em festas temáticas. A madrinha influenciadora fez um apelo aos seus seguidores locais: pessoal, preciso de comida para 200 pessoas. Se puder vir, traga o que puder. A publicação viralizou em 10 minutos. Enquanto isso, os bombeiros, menos ainda se certificando de que o local estava seguro, observavam a movimentação e também começaram a ajudar. Um deles, um homem musculoso de rosto amável, chegou a improvisar uma churrasqueira na carroceria de sua caminhonete. E então algo mágico aconteceu. A rua inteira se transformou no local da festa. Os vizinhos apareceram com mesas, colunas de balões antigas e caixas de som portáteis. Uma senhora idosa e bondosa, de cabelos brancos encaracolados, trouxe 60 pães de queijo, porque um casamento sem comida é um pecado. A banda contratada, que havia perdido instrumentos na explosão, juntou-se a músicos de rua locais que apareceram espontaneamente. Em menos de uma hora, uma celebração improvisada e completamente fora de controle tomou forma menos vibrante, barulhenta e emocionante. Helena e Caio, agora no meio de uma rua iluminada por luzes improvisadas e celulares erguidos, dançaram sua primeira dança ao som de um violão
ligeiramente desafinado. E foi absolutamente perfeito. Eles riram, choraram, se beijaram. Os convidados aplaudiram. Todos ali sabiam que aquele momento jamais seria esquecido. Foi imperfeito, foi caótico, foi completamente improvisado, mas foi real. E de alguma forma, foi ainda mais bonito do que o plano original. Quando a noite finalmente terminou, com o céu já clareando, Helena olhou para o marido e disse: "Se a vida algum dia nos surpreender com algo do tipo, quero que fique bem ao seu lado." Ele riu e respondeu: "Contanto que possamos dançar na rua novamente." A história se espalhou pela cidade, viralizou na internet e, semanas depois, o vídeo do casamento se tornou um dos mais assistidos da região, porque no fim, o serviço de catering explodiu, mas o amor deles perdurou, e foi isso que tornou esse casamento lendário. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história de resiliência e comunidade, não se esqueça de curtir e se inscrever para ver mais. Até a próxima!